vídeos anteriores, a gente viu que para explicar o efeito fotoelétrico, a gente precisa assumir a quantização da energia eletromagnética. Então, a luz ela é formada por pequenos pacotinhos de energia, que a gente chama de fótons, e ao interagir com os elétrons de uma superfície metálica, os fótons, desde que tenham energia suficiente, que está ligado com a frequência, são capazes de arrancar os elétrons desse material. Bom, agora a gente vai ver um outro efeito, que é o efeito Compton, o espalhamento Compton, que também só pode ser explicado utilizando essa hipótese, e mais do que isso, o momento linear dos fótons. Bom, então, de acordo com a teoria da relatividade, que a gente viu na segunda parte do nosso curso, para uma partícula se mover na velocidade da luz, ela precisa ter necessariamente massa de repouso igual a zero. Então, os fótons, eles possuem massa de repouso igual a zero. Mas também pela teoria da relatividade, toda partícula que tem energia também possui momento linear, mesmo que sua massa de repouso seja zero. Então, essa ideia de partícula pontual, como a gente está acostumado a desenhar e a analisar, tanto nos problemas de mecânica quanto nos problemas de relatividade, não é uma boa maneira de pensar no fóton. A nossa intuição aqui nos trai o tempo todo quando a gente tenta aplicar o que a gente sabe da física clássica para esses elementos da física quântica, mas essas ideias também podem ser aplicadas aos fótons. Então eles são entidades que têm massa de repouso igual a zero, tem energia dada pela relação entre a frequência dada e a constante de proporcionalidade dada pela constante de Planck, e por causa também das previsões relativísticas, ele tem um momento linear associado, que a gente já viu um pouquinho quando a gente falou de relatividade, mas a gente vai rever agora. A gente sabe que a energia do fóton é igual a H vezes F, e a gente sabe também lá da relatividade que a relação entre o momento e a energia é dada por essa expressão aqui. Lembrando que para partículas que se movem na velocidade da luz, tem massa de repouso igual a zero, portanto, a gente não pode usar aquelas expressões envolvendo gama e a massa, porque a gente vai ter uma expressão do tipo zero sobre zero, que é uma indeterminação, e essas expressões não se aplicam para esse tipo de partícula. Mas essa expressão aqui, ela continua válida mesmo para os fótons, e como a gente sabe que a massa de repouso é zero, então a gente tem que a energia ao quadrado é igual a P vezes C ao quadrado, e portanto P é igual a energia sobre C, que é igual a HF sobre C, mas se a gente lembrar que F sobre C é igual ao comprimento de onda, a gente tem que C sobre F é o comprimento de onda, então, portanto, H sobre lambda é igual ao momento, tá? Então, a gente tem essa expressão aqui para o momento linear do fóton. Um outro fenômeno que pode ser explicado utilizando essa relação entre energia e o momento do fóton é o espalhamento Compton. E para explicar o que a gente observa experimentalmente, a gente vai precisar tanto da quantização da energia eletromagnética quanto da relação entre P e lambda, que é uma consequência dessa suposição, e da relação entre momento e energia, que vem da relatividade. Bom, então, o espalhamento Compton é um espalhamento que a gente observa quando raios-x incidem na matéria. Faltou um Czinho. E o que é observado é que uma parte da radiação espalhada tem um comprimento de onda maior do que a radiação incidente. E isso não pode ser explicado se a gente tentar analisar esse experimento, esse efeito, utilizando o eletromagnetismo clássico. Então, aqui eu tenho uma radiação eletromagnética incidente, e eu tenho os elétrons das camadas exteriores dos átomos que fazem parte desse material. E aí, esse elétron, ao interagir com essa radiação, ele vai ganhar energia em momento, e se a gente supõe que ele estava em repouso, ele vai passar a se mover em uma determinada direção. E eu vou observar uma radiação espalhada que tem um comprimento de onda maior do que a radiação incidente. Bom, então, a diferença entre os comprimentos de onda incidente e espalhados depende do ângulo de espalhamento e, portanto, se a gente, variando o ângulo em que eu observo o espalhamento e medindo o comprimento de onda
da radiação espalhada, a gente vê que para θ igual a zero, né, sendo que aqui θ é esse ângulo aqui, para θ igual a zero, a gente só vê a radiação essencialmente no mesmo comprimento de onda da radiação incidente. À medida que a gente vai aumentando o ângulo θ, a gente começa a ver um outro pico e um comprimento de onda maior do que a radiação incidente. Segundo a teoria eletromagnética clássica, esse pico não deveria surgir, toda a radiação espalhada deveria ter exatamente o mesmo comprimento de onda da radiação incidente, mas não é isso que é observado experimentalmente. E esse efeito ele só pode ser explicado com a hipótese de quantização da energia eletromagnética, imaginando que agora a gente tem uma interação dos fótons presentes na radiação incidente com os elétrons contidos no material, especialmente os elétrons das camadas exteriores dos átomos que estão essencialmente livres. Bom, então a gente sabe da hipótese de quantização que a energia de cada fóton é igual a H vezes F, e portanto igual a HC sobre lambda. E para entender o que acontece aqui no espalhamento côncavo, a gente pode fazer uma analogia entre esse processo de espalhamento de raio-x pelos elétrons e a colisão de duas partículas que a gente estuda lá no curso de Física 1, o fóton e o elétron. Aqui é só uma analogia. Essa ideia de partícula pontual não é boa para descrever o fóton e a gente vai ver que também não é boa para descrever o elétron, mas ajuda a gente a ter uma ideia de como chegar a fórmula correta para esse espalhamento, a relação correta entre os dois comprimentos de onda, fazendo uma análise semelhante ao que a gente faz lá no curso de Física 1 para colisões entre partículas. Então, o que acontece é que o fóton incidente desaparece e fornece uma parte da sua energia e do momento para o elétron que vai recuar por causa dessa interação. Agora, um novo fóton é criado, que é o fóton espalhado, que é observado à medida que a gente varia o ângulo θ. E como o fóton incidente forneceu um pouquinho da energia do momento para o elétron, esse novo fóton ele tem energia e momento menores do que o fóton incidente. E a diferença é justamente o tanto de momento e energia que foram transmitidos para o elétron. Para a gente analisar o que acontece com o elétron e qual é a relação entre energia e comprimento de onda do fóton espalhado com a energia e o momento do fóton incidente, a gente precisa fazer de maneira análoga ao que a gente faz na colisão de duas partículas, que a gente analisa bastante lá no curso de Física 1, utilizando a conservação da energia e do momento. Então, no próximo vídeo, a gente vai fazer essa continha com cuidado, para a gente ver qual é a relação entre lambda e lambda' os comprimentos de onda do fóton incidente e do fóton espalhado no espalhamento côncavo.